Essas construções são testemunhas de uma história de luta e violência. Aqui funcionava uma das serrarias da Lamber, companhia americana que se instalou no Brasil no início do século passado. A empresa foi uma das protagonistas de um conflito que deixou marcas profundas em Santa Catarina, a Guerra do Contestado. Foram 4 anos de conflito, 10 mil mortos, milhares de homens do Exército envolvidos em combates que se estenderam numa região de mais de 20 mil quilômetros quadrados. A guerra envolveu caboclos, pequenos fazendeiros, poceiros, interesses econômicos, disputas de poder, religiosidade. Pouco mais de 100 anos depois do início da guerra, a população local ainda enfrenta um dia a dia de pobreza, num cenário que surpreende em uma das regiões mais prósperas do país. A Guerra do Contestado é o tema de hoje, no Caminhos da Reportagem. Já são 106 anos de caminhada. E nesta longa trajetória, Dona Sebastiana, filha de caboclos, ainda guarda na memória a lembrança de uma guerra. Tenho lembrança daquela minhas pessoas que era o meu sangue, que eles matavam, faziam, aconteciam, onde mataram uma tia minha, que era casada com um tio meu, irmão da minha mãe. Ela estava para ganhar gêmeo de família. Eles mataram a coitada, abriram ela, a barriga dela e mataram os anjinhos e ponharam na cerca de rachão que nem prancha de porco. Dona Sebastiana e a família ficaram escondidas durante 8 dias num buraco, no barranco de um riacho. Que era tiro da gente ficar em pé surdo. Aqueles fuzis que davam cada tiro que varava de um lado para outro. Dos tempos de guerra no Contestado já não se vê muita gente. As lembranças estão nos relatos dos descendentes de quem lutou. O vovô contava a história para o meu pai e nós gostávamos de saber a história, nos perguntava, o pai contava para nós. O pai contava para nós que na época da guerra, que deu no Itaquaraçu ali, na luta bem grande, a turma dos caboclos se reuniram tudo dentro da igreja, para se esconder, né, da briga, da guerra. E os lutas, como é que eles dizem, os contrários deles, se entrincheiraram tudo atrás do morro da igreja ali. E eles reuniram tudo dentro da igreja, diz que eles bombardeavam de lá. Bombardeavam tudo de lá e dia tudo em cima da igreja, pegou fogo na igreja. E os que estavam dentro morreu tudo, a maioria dos caboclos, morreram tudo queimado. O avô destas 3 irmãs da família Palhano também sobreviveu para contar história. Na época da guerra, este rio, o Rio do Peixe, dividia 2 estados, Santa Catarina e Paraná. Era uma região que ainda não estava bem definida. Um território disputado, contestado. Contestado é toda uma região que se estende no sul do Brasil, entre Santa Catarina e o Paraná, onde não haviam fronteiras definidas, né? Houve uma questão muito longa ali, entre 1900 e 1916, quando se procurava definir essas fronteiras, porque até a Argentina tentava, de certa forma, adentrar naquele pedaço em busca de plantações de erva mate. Então, contestava-se onde seria passada essa fronteira. É nessa região, no começo do século XX, que moravam pequenos fazendeiros, poceiros, caboclos que mantinham lavouras para subsistência e cultivavam erva mate. O Estado era praticamente ausente do cotidiano dessas pessoas, né? Quem era o Estado, essa abstração Estado para eles, era a figura do coronel, ali próximo, né? que mandava em tudo, né? Essas pessoas viviam sob a influência dos coronéis e grandemente marcadas pela presença
da religiosidade. Um povo que necessitava da fé para sobreviver e acreditava em monges curandeiros. Eles são seguidores de um andarilho, de um chamado monge penitente, que muitos sertanejos chamavam ele de profeta, o João Maria. E era um andarilho que recomendava às pessoas uma série de práticas, de curas, né? E recomendava também uma relação com o meio natural muito própria, né? João Maria falava contra as queimadas e chamava a atenção das pessoas para a defesa das fontes de água, que logo as pessoas vão chamar de águas santas ou águas do monge. Também chamam de águas de São João Maria, né? O João Maria vai ser chamado de santo. Ele conhecia muito plantas medicinais, ele prescrevia essas plantas medicinais e que acabavam curando. Enfim, ele pregava, né? Ele era uma religiosidade, era um catolicismo popular. O São João Maria é um apóstolo santo que apareceu no mundo. E o João Maria era um homem que salvou muita gente nesse tempo. Salvou muita gente nesse tempo. Ele ia nos matos e catava remédio. Este povo devoto vivia num país que se transformava. Era o fim do Império e o começo da República. A experiência que essa população do interior teve com a República foi uma experiência de dor, de sofrimento, guerras, aumento da tributação e aumento do poder local dos coronéis, dos grandes fazendeiros da Guarda Nacional. É uma época onde se vivia ainda o rescaldo, vamos dizer assim, da antiga Revolução Federalista. A Revolução Federalista, uma luta por maior autonomia dos estados, ocorreu no sul do Brasil após a proclamação da República. Foi uma guerra de grandes proporções, que redundou em violências praticadas de parte a parte, degolas, né, e de recrutamento militar forçado também praticado pelos dois lados. Do ponto de vista formal, o federalismo só defendia um parlamentarismo e uma descentralização. Mas essas lideranças federalistas populares defendiam a luta contra autoridades impostas de fora. O conflito do contestado, essas duas tradições se unem. Mas se unem através de um episódio bastante circunscrito, né? Que é a atuação de um curandeiro na região no ano de 1912. Esse curandeiro é José Maria, muito semelhante ao profeta João Maria, que já tinha morrido. José Maria não era tanto um penitente, mas era mais um curandeiro profissional mesmo. Conhecia ervas e uma série de práticas de cura. José Maria vai, em agosto de 1912, para a comunidade de Itaquaruçu, no interior de Curitibanos, numa festa local, a festa de Bom Jesus. Ele é convidado pelos festeiros para aparecer na festa. A festa durava 4 dias, mas depois de passados 4 dias, a festa não se desmobilizou, ela só foi aumentando o povoado de Itaquaruçu, porque aumentava o número de pessoas a procurar as curas de José Maria. A festa causou desconfiança no prefeito de Curitibanos, em Santa Catarina. Ele achava que José Maria era aliado dos opositores e mandou a polícia para Taquaruçu. E José Maria decide dispersar o povoado e migrar em direção ao oeste, né? Indo em direção ao oeste, ele atravessa o Rio do Peixe e entra nos Campos de Palmas, que era o território administrado pelos paranaenses. Quando isso acontece, a imprensa de Curitiba começa a dizer que o governo de Santa Catarina estava enxotando fanáticos para a região contestada, para criar confusão nessa região. Chegando no território do Irani, a Força Policial do Paraná resolve fazer uma expedição preventiva antes que chegasse a tropa do Exército, e o comandante da própria
polícia, né, o coronel João Gualberto, comanda, né, uma unidade fortemente armada, até levaram uma metralhadora de tripé, um armamento muito sofisticado para esse combate, e procura destruir esse povoado que estava em torno de José Maria, no Irani. Aí vai se ter, nesse período, 22 de outubro de 1912, o primeiro combate, né, que é o combate chamado Combate do Irani. Era madrugada quando os homens do Regimento de Segurança do Paraná chegaram no Irani. Por aqui já estavam o monge José Maria e os caboclos. O encontro foi o estopim da Guerra do Contestado. E entre os mortos estavam os 2 líderes dos grupos que lutaram. Do lado do monge tem aproximadamente umas 300 pessoas, né? Esse combate ele vai ser travado sem uma preparação tática do João Gualberto. João Gualberto chega na região apressadamente. Só que acontece que nesse enfrentamento o José Maria morreu e o João Gualberto também morreu. O José Maria e o João Gualberto, quando se tacaram no portão, que desbordegaram o portão, que a polícia veio para cá e eles entraram para lá. O João Gualberto levou o revólver, a malva dele era arma comprida, diz que era, é o que eles contam. Levou no José Maria, que atirou, José Maria largou o facão na hora, foi tiro para lá e facão para lá, os 2 caíram mortos. Para o governo, passado o combate do Irani, as pessoas não achavam que estava resolvido o problema do contestado. Não haveria mais nenhum outro conflito. Mas era um engano. A Guerra do Contestado estava apenas começando. O combate no Irani foi só a primeira batalha. Passa um ano, até passa um pouco mais de um ano, e na comunidade de Itaquaruçu, uma menina de 11 anos, neta de um festeiro do ano anterior que tinha convidado José Maria, a menina chamada Teodora, ela começa a relatar que tinha sonhos com José Maria. E nesses sonhos, José Maria ordenava a todos os seus seguidores que voltassem a se reunir em Itaquaruçu. Então esse segundo Itaquaruçu, esse vai ser bem diferente do primeiro. O primeiro era uma festa em torno de um curandeiro. Esse segundo Itaquaruçu, a partir de dezembro de 1913, vai ser uma concentração das pessoas que sabem que estão desafiando o governo de Santa Catarina. Claramente ali já é o início do projeto Caboclo, uma invenção deles. É um trabalho de aglutinação, né? de criar a sua utopia, né? A irmandade cabocla. Essa fala, quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E no fim, todos ficam iguais. Caracterizava o movimento, né? Moer o milho no pilão, né? Então quem tinha milho ou riquezas levava para o reduto. Quem não tinha ia também comer, ia se alimentar, porque iam viver todos em comum dentro dessa cidade santa. Era um projeto que afrontava os grandes fazendeiros, os coronéis da Guarda Nacional, setores que viviam da pecuária e da exploração, da comercialização da erva mate no Planalto, e frequentemente também dominavam a política nos municípios. As cidades santas dos caboclos foram se formando ao longo de 1913 e 1914. Elas multiplicaram-se por quase todo o Planalto serrano de Santa Catarina. Nestes lugares, todos viveriam como iguais e trabalhariam pela sobrevivência e em defesa da comunidade. Era um regime da consciência, da justiça e do bem-estar. Um regime onde todos poderiam contribuir para todos. Seria uma espécie de uma irmandade sertaneja, uma irmandade cabocla. Era aqui, neste local, que hoje é uma propriedade privada e serve de pasto para o gado, que ficava Taquaruçu, um reduto de fanáticos para o exército, ou uma cidade santa para os caboclos, um lugar que foi todo destruído na Guerra do Contestado.
Eles tinham trincheira para pessoas lutar de homem a homem, mas não tinham sobre bomba, eles não previam isso. Então o exército pegou eles de tucaia, assim, né? Eles não esperavam ser bombardeados de longe, porque no facão e no facão de pau ia dar mais lenha para fogueira, sabe? No dia 8 de fevereiro de 1914, o povoado de Taquarussu foi atacado pelas forças do Exército de Santa Catarina, junto com as forças policiais. Morreram principalmente as mulheres e as crianças, pois muitos dos homens estavam trabalhando na construção de Caraguatá, outra cidade santa. Taquarussu ali acabou, as pessoas... Depois de 8 de fevereiro, as pessoas ficaram expostas aqui no gramado, foram, como eu até escrevo uma poesia, foram velados pelo Cruzeiro do Sul e enterrados sobre o solo do Taquarussu, né? Eles destruíram todas as vilas, mataram mulheres, mataram crianças, foi um morticínio de muito impacto para os sertanejos, inclusive. Ao mesmo tempo que se tinha um combate, também se tinha, crescia a fé dos sertanejos nos monges e crescia o número de pessoas que aderiam voluntariamente ao movimento para lutar junto dos sertanejos, uma luta que para eles era uma luta por um mundo novo. Boa parte da crise econômica e social que dá origem à guerra tem relação com a companhia estrangeira que construiu a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul e explorou a madeira da região do contestado. No próximo bloco, vamos saber mais sobre essa empresa americana e o acirramento do conflito. O Caminhos da Reportagem volta já. Uma das profecias feita pelo monge João Maria, né, de que um dia apareceria aqui na região um dragão, né, de ferro que cuspia fumaça e que esse dragão iria engolir as terras do povo, né? É claro que isso era uma linguagem simbólica ou uma metáfora, né, para dizer o que de fato depois acabou acontecendo, que foi com a chegada da ferrovia. E também por razões contratuais, a ferrovia acabou, entre aspas, engolindo 15 quilômetros para cada lado da ferrovia, que passaram a pertencer à empresa construtora da ferrovia. A concessão para a construção da estrada de ferro que ligaria Itararé, em São Paulo, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi dada ainda na época do Império, um ano antes da proclamação da República. Os primeiros trechos foram construídos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A ligação entre eles, nas terras contestadas do Paraná e de Santa Catarina, foi concedida a uma companhia americana, de propriedade de Percival Farquhar, detentor de diversas outras concessões de serviços públicos, de transporte, iluminação e mineração no país. A maior parte dos moradores dessa região era constituído de poceiros, né? E que não viam a chegada da ferrovia passando por suas terras como uma coisa boa. Primeiro a guerra até começou por causa que ele queria passar uma estrada de ferro. Para quê? Ferrovia, né? E a família não aceitou porque daí eles iam tomar um espaço muito grande de terreno. O americano Percival Farquhar também era o proprietário da madeireira Southern Brazil Lumber and Colonization Company, uma subsidiária da Brazil Railway, companhia que construiu a ferrovia. O governo federal permitiu que a Lumber explorasse madeira nos 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. Primeiro, tem que haver um deslocamento em massa de uma população muito grande de nacionais, de sitiantes, ervateiros, pequenos agricultores, pequenos criadores. Eles vão perder as terras. Terras que eles não tinham títulos, porque eram habitantes poceiros, mas que viviam ali há gerações já, né? A concessão do governo é das terras devolutas, portanto das terras públicas.
Só que o discurso do governo é que as terras públicas são terras da nação e aqueles poceiros são intrusos nas terras públicas. Só que os chamados intrusos, na verdade, eram habitantes nacionais e que sempre viveram naquele território, né, e que de uma hora para outra são expropriados, né, violentamente por esse impacto da Companhia Estrada de Ferro. O dono era quem tinha posse da terra. E quando a República abriu os cartórios começam com a República. Alguns exploradores e assambarcadores de terra, grileiros, começaram a se apropriar dessas terras. E a própria Lumber Corporation e a South Brazil Railway também criaram uma South Brazil Colonization Company. Todo esse território foi, de fato, colonizado por europeus e seus descendentes, né? Então, os colonos europeus, eles pegaram os melhores solos, mais próximos às linhas de comercialização, à estrutura da estrada de ferro, né? Tinham mais facilidade para financiamento, crédito, tinham a propriedade da terra regularizada, né? Então, tudo isso facilitava a essas famílias de agricultores uma capitalização maior, uma formação de cooperativas. Então, são comunidades que se desenvolveram mais, né? Ao contrário dos caboclos que ficaram expropriados da sua terra, marginalizados, né, desses principais recursos, né? A estrada de ferro foi construída entre 1907 e 1910. Como parte do contrato entre o governo brasileiro e a empresa construtora, a empresa construtora ganhava também por quilômetro de estrada de ferro construído. Aí ela ganhou dos dois lados. Primeiro porque, construindo ao longo dos rios da região, evitava-se as obras de arte, como aterros, como pontes e viadutos. E, ao mesmo tempo, acompanhando também o percurso dos rios, essa estrada tinha mais sinuosidade e, logo, os trechos eram maiores, né? Logo, também, o lucro da empresa era muito maior. Por isso, a estrada é uma verdadeira serpente aqui na nossa região. Cerca de 8.000 homens vindos de todo o Brasil executaram a obra. Com a conclusão da ferrovia, milhares desses operários permaneceram na região, sem dinheiro para voltar aos locais de origem, e acabaram se juntando à luta dos caboclos pela terra. Se olharmos do ponto de vista da guerra, do conflito armado que vai acontecer, se analisarmos, por exemplo, os documentos militares, nós temos claro a ideia de que o exército vem para a região do contestado, tem como missão combater o elemento indesejado, né? Tanto que são comuns termos como, quando atribuídos aos sertanejos, como impatrióticos, facínoras, incautos, desordeiros. Eles vêm para combater esse elemento pernicioso, é um termo que se usa muito. Vem, elimina o elemento pernicioso e só assim pode-se continuar com o grande projeto de colonização e de criação de centro de riqueza permanente aqui no contestado. E o Exército e as forças públicas do estado do Paraná e de Santa Catarina vieram para cá para defender o capital internacional, né? É o que normalmente acontece e aqui na Lumber não foi diferente. Para os soldados do Exército, os caminhos eram desconhecidos e tortuosos, mais ou menos assim. Era difícil andar pelos morros e montanhas com armas grandes e pesadas. Além disso, tinha o frio intenso, muitas vezes com temperaturas abaixo de zero. Já para os sertanejos, essas florestas eram bem conhecidas, o que facilitou a vitória de muitas batalhas. Eles construíam facões, no começo, de madeira, facões de 3 quinas, triangulares, porque em qualquer lugar que aquele facão batesse, muito pesados, com as madeiras duras do sertão, o araçá, o guamirim, o açoita cavalo, que é a madeira de fibra mais longa que existe, ela não racha nunca, a fibra dela é do começo até o fim, ao contrário das madeiras. Eles lutavam muito bem durante o dia, eles davam gritos medonhos, assustadores em cima de soldados, muitas vezes recrutas, vindos do litoral de Santa Catarina ou do litoral do Paraná, ou da capital do Paraná, de Curitiba. Então era uma tática onde o fraco ia vencendo o forte. Eram excelentes lutadores à arma branca,
atiravam principalmente à noite, de madrugada eles sumiam. O elemento mais forte que os rebeldes tinham, que o exército não tinha, era uma causa para lutar. Os sertanejos, eles estavam lutando por uma causa que era a instauração de um novo mundo, de um novo tempo, de uma nova lógica de organização social que interrompesse a lógica da dominação e de exploração que tinha na região. Durante a guerra, o exército não conhecia geograficamente o Estado. Não existia um mapa preciso que demarcasse minimamente a distância entre as localidades. Chegando no território, o exército dependia muito de guias locais, que logo vão ser chamados de vaquianos, né? Esses vaquianos civis vão ser empregados em grande número, não só como guias, mas como uma tropa civil auxiliar ao exército, como capangas dos grandes fazendeiros e que serviam de guias para os militares. A partir de julho de 1914, principalmente com a chefia de Chiquinho Alonso, os sertanejos passam não só a se defender, coisa que vinham fazendo já há 2 anos, passam a atacar. E aí atacam as vilas, as cidades, o centro do poder dos coronéis, da empresa norte-americana e do governo. Então os alvos são o Estado, o capital e os coronéis. A partir de julho de 1914, até o final do ano, até praticamente novembro, né, eles mantêm sob cerco a cidade de Canoinhas, tomam a cidade de Curitibanos, tomam Itaiópolis, tomam Papanduva, tomam várias estações da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, investem sobre Lages e quase tomam a cidade de Lages, por muito pouco, né? Só que essa ofensiva rebelde, ela acaba em novembro de 1914, quando morre num combate o comandante Chiquinho Alonso. Isso tudo vai preocupar muito o exército, a tal forma que o exército vai ser designado pelo exército brasileiro um general para resolver esse conflito. Então vai ser designado o primeiro general, que é o Frederico de Mesquita, que é um oficial de alta patente do exército brasileiro. O Mesquita, ele tinha participado da Guerra de Canudos. O Mesquita, ele procura equipar o exército brasileiro, o destacamento do exército que ele tem à sua disposição, para que os soldados tivessem efetivas condições de combate. E o general Carlos Mesquita se retira e, aliás, declara por escrito aos seus comandos que ele vai se retirar porque aquilo era uma mera insurreição de gente espolhada por tubarões da época lá, que estavam a fim de assambarcar terras, porque não haviam cartórios naquela região, não haviam títulos de terra. Com a saída do Mesquita, a gente vai ter um outro momento da guerra, que vai ser o Matos Costa, um capitão que já estava lutando ali, que acompanhou a expedição Mesquita, que conhecia bem a realidade local e que também contribuiu para que o Mesquita fizesse o relatório dele para o governo federal, dizendo que aquilo era uma questão política. O Matos Costa vai assumir o comando da expedição militar. Matos Costa, ele chegou na região em 1914 e viu que aquilo ali era uma espoliação, era como um crime que se cometia contra uma população miserável. E ele procura apaziguar, ele chega a tirar a sua farda, a se vestir como um simples caboclo, a ir parlamentar com eles, e eles conversam com ele. Mas acabou que numa daquelas coisas irracionais que acontecem nesses momentos de revoltas que às vezes começam por um lado e terminam como outro, até nos dias atuais, ele acabou sendo numa divergência com um outro caboclo, que aliás era um desertor da revolta da Armada, que é o Benevenuto Baiano, era um baiano, era um lanceiro baiano, um homem muito apto também, acaba matando o Major Matos Costa. A morte de Matos Costa gera uma comoção e é usada contra o sertanejo. Com a morte do Matos Costa em agosto de 1914, aí sim a imprensa nacional começa a dizer que estava surgindo no sul do Brasil um novo Arraial de Canudos. Então começa a dizer assim, olha, veja só, aquele que quis ajudar foi assassinado pelos sertanejos. Então começa a haver toda uma campanha
política nacional, a partir da morte de Matos Costa, que pressionava para fazer uma grande expedição militar aos moldes daquela de Canudos para resolver definitivamente o conflito no sul do Brasil. E resolver definitivamente significava exterminar, dar para as populações e para as comunidades do contestado o mesmo fim que foi dado a Canudos, né? Então, é nesse sentido que a gente vai ter um novo momento da guerra. E esse novo momento do conflito tem como protagonista o general Setembrino de Carvalho. Com essa força de 6 mil homens a seu dispor, mais tecnologia bélica de primeira linha que ele levou, mais os recursos da União, designado efetivamente somente para mover uma grande campanha de guerra no contestado, ele chega numa situação extremamente vantajosa para o Exército. Eles vieram com 4 aviões, com 2 aviões fabricados na Itália. Eles tinham essa tese que o avião seria a arma do futuro, já tinha essa visão. Eram aviões quase com uma asa delta, assim, jogavam as granadas com a mão. E ele cercou os rebeldes por 4 pontas da Rosa dos Ventos: norte, sul, leste, oeste. Colocou um coronel Sócrates ao norte, o coronel Castro a oeste, e ao sul, numa grande tropa de 2 mil homens, o bacharel e coronel Raul Destilac Leal, que veio a ser pai até de um ministro futuro do governo Vargas. E ele a tese dele é que ele mataria os rebeldes pela fome, pelo cansaço e pela exaustão, porque ele impediria deles receberem alimentos, armas. São 4 colunas que vão espremendo o território de mais de 20 mil quilômetros quadrados, espremendo e impedindo que entrasse comida, né, e que qualquer pessoa saísse ou entrasse sem ser identificada. Surge uma figura chamada Flagelo de Deus, que se intitulava santo, que é a Deodato Manuel Ramos, que era um caboclo, mulato, alto, espadaúdo, forte, tropeiro antigo, que resolve colocar todos os rebeldes num lugar só, que era o lugar chamado Vale do Rio Santa Maria. Era um lugar quase impenetrável, realmente uns paredões difíceis, um desses vales que o Brasil tem nas suas serras, que haviam poucas entradas. Mas aí o general Setembrino, fazendo esse cerco, vai cercando-os lentamente. E chama também do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, os esquadrões da Cavalaria Gaúcha, experientes em campanhas militares anteriores, principalmente da chamada Guerra Federalista de 1893. E vem de lá um capitão gaúcho, chamado Tertuliano Potiguara, que vem à frente de cavaleiros, muito bem montado, com aquela cavalaria gaúcha brilhante que existia desde o tempo dos farrapos, e vem com milhares de cavalos e cavaleiros gaúchos, e faz verdadeiras rázias, verdadeiras penetrações nesse vale onde ele podia, e ele tem ordens de matar o que ele encontrasse pela frente e queimar todas as casas que ele encontrasse. Ele não deixava nada em pé, o Tertuliano Potiguara. Ele foi realmente o carrasco final deles. Até que o general Setembrino e o coronel e bacharel Raul Destilac Leal conseguiram adentrar no vale. Depois dessas rázias que o Potiguara fez, eles adentraram no vale e venceram e mataram os últimos rebeldes. Os caboclos tentaram escapar do cerco armado por Setembrino, em vão. A guerra, que começou em Irani, terminou no Vale de Santa Maria. O cerco a Santa Maria acontece praticamente de fevereiro até abril de 1915. Foi um episódio extremamente violento, a destruição de Santa Maria. Aí o exército retira a sua tropa. Setembrino de Carvalho volta para o Rio de Janeiro e dá por encerrada a sua participação. Só que ele sabe que existem 3 redutos remanescentes. É o reduto de Pedra Branca, o reduto de São Pedro e o reduto de São Miguel, né? Esses redutos ainda vão viver até o final do ano de 1915, quando são destroçados, né?
E entre dezembro de 1915 e janeiro de 1916, mais de 10 mil caboclos se apresentam para as tropas. A maior parte desses que se apresentam são órfãos e viúvas. Os homens praticamente tinham morrido, quase todos. Só eram velhos, viúvas e crianças. Depois que terminou a guerra, os militares, as forças federais saíram e os governos ficaram incumbidos de fazer a limpeza que eles chamavam. A limpeza consistia na apreensão dos remanescentes e execução sumária na frente da família, de dedo em riste na cara deles, dizendo, degolava o cara e dizia, vocês abrirem a boca, vai acontecer o mesmo com vocês. Estima-se que a Guerra do Contestado deixou cerca de 10 mil mortos, vítimas dos combates, mas também da fome e de doenças. E o contestado, então, é varrido da face da terra e dele só resta uma memória a si mesmo maltratada, apagada pela pátina do tempo e da qual mal se lembra, que não houve interesse em divulgar em livros escolares, em nada, até porque não teve a presença de escritores juntos, e o que restou dele foi pedaços de cruzes jogadas no Planalto e lágrimas perdidas na chuva. Daqui a pouco, no Caminhos da Reportagem, o legado da Guerra do Contestado, como vivem hoje os descendentes dos caboclos, poceiros e fazendeiros que lutaram no conflito. O trem que passou por estes trilhos trouxe no vagão progresso e desenvolvimento. Mas quando ele chegou nas estações da região do Contestado, encontrou passageiros insatisfeitos e descontentes. Eles não puderam pegar carona. E depois de tanta briga, o trem parou no fim da linha e hoje só serve de lembrança. Hoje a ferrovia virou peça de museu, está aí como uma memória daquilo que foi o contestado e tudo aquilo que o contestado nos representa, mas ela é apenas um símbolo. Hoje, a estrada de ferro nem turisticamente é aproveitada, né? E além do mais, até pela antiguidade desta ferrovia e pela maneira como ela foi construída, hoje ela não suportaria trens modernos circulando continuamente. A madeireira Lambert, na cidade de Três Barras, também parou. A empresa tinha 40 anos para fazer a exploração da madeira na região. Com o tempo também houve uma falta de inovação dos recursos que a empresa tinha enquanto madeireira, né? E há até o próprio esgotamento dos recursos vegetais, né? Muitas árvores como esta foram retiradas da região para abrir passagem para a estrada de ferro. E para a gente tentar entender a dimensão dela, 5 pessoas vão abraçar o pinheiro brasileiro que hoje está ameaçado de extinção. 5 pessoas são necessárias para abraçar essa árvore. Calcula-se que a Lambert Corporation, uma empresa que ainda hoje existe nos Estados Unidos, em Oregon, ela tenha derrubado mais de 800 milhões de pés de araucária. Na própria derrubada da mata e no arrastar das grandes toras por correntes puxadas pelas composições de trem, as grandes toras de araucária e de embuia iam ao longo do caminho talando com pequenas árvores de erva mate, que serviam também para a subsistência dessa população local. Só que a Lumber não plantava, né? Só tirava o material e colonizava, né? Tinha 3 máquinas trabalhando, 10, 11, que traziam 12 matos, entende? Aqui do Três Barras
iam para os matos, traziam todas essas toras, vinha a máquina, levava tudo para fora do Brasil. O Percival Farquhar, enquanto esteve na presidência da Brazil Railway Company, foi até o início da Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, com o não mais fornecimento de investimentos europeus, principalmente para a região, ou para o Brasil, ou para o próprio grupo, ele acaba saindo da presidência e o grupo entra em falência. Boa parte dos funcionários dela foi absorvida pelo Exército, né, que transformou então esta área central aqui na sede do campo de instrução Marechal Hermes, né, que é onde nós estamos agora. Sobrou muito pouco daquele grande complexo que a Lambert tinha aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui eram cerca de 214 casas, né, mais todo o complexo madeireiro. Então aqui era uma cidade, né, era uma cidade dentro de outra cidade. O que ficou lá da Lambert são ruínas, casas de madeira que estão caindo. Então também não deixaram nada, o que mostra que essas multinacionais muitas vezes expoliam uma região e depois não fica nada. A região, até hoje, tem a economia voltada para a madeira. As empresas madeireiras têm, de um modo geral, uma tradição de que tem um ciclo de vida curto, né, e de concentração de renda também muito grande. Por isso que nós, infelizmente, mesmo sendo parte de um estado rico como é Santa Catarina, ou mesmo do Paraná, nós somos a região mais pobre de Santa Catarina. Nós não tínhamos segurança, não tínhamos escola, não tínhamos transporte, né, porque nenhum estado ousava investir na região com medo de perder, caso houvesse uma decisão, como de fato houve, para um outro estado, né? Então o Paraná não investia aqui, temendo que um dia, como de fato aconteceu, a área passasse a pertencer a Santa Catarina, né? E Santa Catarina fazia a mesma coisa. Então nós ficamos relegados a esse segundo plano durante anos, né? E com isso a região empobreceu. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, avalia a renda, a educação e a saúde de um local. Existe um ranking nacional dos municípios brasileiros. Cidades como Irani, Caçador, Fraiburgo, onde fica o povoado de Taquarussu, e Três Barras, todas na região do Contestado, ocupam posições muito abaixo dos outros municípios da região sul do Brasil. Florianópolis, por exemplo, a capital do estado, fica na 3ª posição. O movimento do Contestado, pelo fato dele ter tocado em questões cruciais, como o coronelismo, o deslocamento compulsório de populações, os problemas ambientais de grandes proporções, né? Ele é um movimento nacional, né? Ele não é um movimento só local, né? Então ele diz respeito a questões ligadas à terra, à violência do coronelismo, à política oligárquica que eram de todo o Brasil naquele período, né? Então hoje o que a gente tem é uma população remanescente no Planalto, que vive nas periferias das cidades e no meio rural, nos piores terrenos, com as piores condições de subsistência, né? Em alguns municípios eles são comunidades extremamente pobres, né? Com alto índice de analfabetismo, mortalidade infantil muito alta. Os IDHs desses territórios da população remanescente do Contestado são muito baixos. A Guerra do Contestado, ainda hoje, é pouco conhecida. Mesmo durante os 4 anos em que ocorreram as batalhas, entre 1912 e 1916, o conflito no sul do Brasil foi ofuscado por outro. No mundo a gente vê nesse período o início da Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito que acabou por abafar na própria imprensa brasileira a Guerra do Contestado. A gente vê, assim, abrindo os jornais da época, há reportagens detalhadas sobre batalhas na França, na Alemanha, na Rússia, né, nos Balcãs, enquanto que pequenas notas sobre uma guerra contra os fanáticos no sul do Brasil. Então era o próprio espaço que a imprensa do Brasil deu na época para a guerra foi muito pequeno, né, porque existe uma tradição mesmo intelectual, né,
da imprensa e das classes ilustradas do Brasil em olhar mais o que acontece na Europa do que no interior do seu próprio país, né? Então isso, de certa forma, contribuiu, né? Mas por que esconder essa guerra? Como no sul do Brasil se quis construir uma imagem de desenvolvimento, europeização e branqueamento da população mesmo, né? Então a lembrança da Guerra do Contestado era a lembrança de um Brasil que eles queriam esquecer. Ao contrário, por exemplo, de Canudos. Canudos tem tudo a ver com a estética do Nordeste, né? Com o abandono do Nordeste. Um abandono que a própria elite nordestina assumiu como discurso. O discurso da seca não é o discurso só do sertanejo que passa seca, é o discurso também da oligarquia nordestina, né? Aqui no Sul, a oligarquia local, ela quis esquecer o contestado. Então, por muitos anos, né, o assunto não teve um domínio público que fosse digno, né, do tamanho e da envergadura do próprio movimento. A Guerra do Contestado é um grande quebra-cabeça. As peças ainda estão espalhadas e escondidas, mas hoje em dia já tem muita gente com vontade de procurar, organizar e compreender isso tudo. O contestado ficou escondido propositalmente da história durante quase 100 anos. Pelo menos durante 90 anos, 80 anos ficou escondido. Com o tempo e com o renascimento cultural do povo brasileiro de 10, 15 anos para cá, começaram a surgir livros, estudos, filmes, né, feitos, DVDs, algumas coisas começaram a ser recapituladas, começaram a aparecer alguns escritos, até à mão em cadernos, de pessoas que acompanhavam isso. Eu mesmo, durante 30 anos, procurei juntar esse material que eu achava valiosíssimo e desconhecido. Mas outras pessoas também fizeram isso. Eu fiz um livro de caráter jornalístico, não é? Porque não haviam, como eu disse, jornalistas nem escritores na região. Procurei fazer um livro didático, vou distribuí-lo nas escolas, nas bibliotecas. Um resgate que também tenta ser feito pela população local. Percorrer a região do conflito em Santa Catarina é se deparar em cada cidadezinha com o Museu do Contestado. Nós temos uma visita anual assim, que chega em torno de 10 mil visitantes. E isso resulta no quê? Que os professores estão trabalhando a Guerra do Contestado e cada vez mais está tendo mais oportunidades de ver o que aconteceu na nossa região e falando que a região do Contestado é uma região que ainda precisa saber muito sobre a sua história. Durante anos, Pedro Filisbino reuniu um arsenal no Museu do Jagunço, no povoado de Taquarussu, em Fraiburgo. Armas, balas, vestígios da guerra encontrados na região. Há pouco tempo, o seu Florencio, um tio da minha esposa, brabo com uma vaca, sabe que esses bichinhos incomodam a gente, pegou uma pedra no chão, olhou, era uma bomba com 5, 6, uma bomba carregada. A gente acha bastante material exposto ainda, bem corroído, né, bastante, mas ainda se encontra por ali. Vai fincar um palanque ali para fazer uma cerca, dá numa castanha, né, tem bastante cápsula ainda. Mais de 100 anos se passaram desde o início da Guerra do Contestado. E por que lembrar tanto tempo depois de um momento da história do país que quase acabou com a população cabocla desta região? Qual o legado deixado por esta guerra? Eu acho que falar é pouco, revolta só. Nós temos que mostrar os exemplos que nos animam a mudar o Brasil para as gerações de hoje. Os exemplos de bravura daquela gente, o sangue inocente que eles derramaram para mudar o futuro do Brasil. Ela representou um momento em que o exército, em que a população pobre e rural do Brasil tentou frear o desenvolvimento do progresso no país. Tentou romper com uma tradição de dominação, de exploração no país. Acho que essa é a maior lição que esse movimento tem. O potencial revolucionário dessa guerra, né, desse conflito, está exatamente numa experiência de luta extremamente original na nossa história. Porque os sertanejos
quando eles são vistos, apresentados como fanáticos, a ideia de que eles acreditavam nos monges e nos santos, eles são vistos como fanáticos, é um grande preconceito da sociedade em relação a eles. Porque o que essas pessoas fizeram foi simplesmente aliar uma cultura local a um desejo de mudança da história do Brasil. Eles morreram? Foram assassinados? Sim. Mas eles perderam a guerra? Duvido que eles tenham perdido a guerra. Tanto não perderam que nós estamos falando deles até hoje.